Fala galerinha do canal da D Mais Vídeo, como é que tá vocês? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Como diz o título do vídeo, os brasileiros são os melhores. Interrogação. Os brasileiros são os melhores da Europa, mais precisamente em Portugal. Eu vou dizer isso a vocês. E antes de ir pro vídeo, quero dizer a vocês o seguinte. O nosso canal passou por uma pequena alteração no nome, porque era Dedé Mais Vídeos. E agora é Dedé Mais Vídeos Dia a Dia. Por que dia a dia? Por que eu fiz esse acréscimo? Porque eu gravo o meu dia a dia, às vezes parte do meu trabalho, um fim de semana, um almoço, uma receita, uma coisa. E tiro dúvidas sobre quem quer saber alguma coisa aqui sobre Portugal, se eu souber, eu estou tirando dúvida. Então, nosso canal é basicamente isso aí, né? Não é uma coisa específica, né? Porque às vezes fica até chato você falar, por exemplo, você vai falar só de sofá, 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 fica uma coisa, né? Tem muita gente que não gosta, então a gente tenta botar um pouquinho de cada coisa dentro da nossa humildade e tudo fica bem. Nosso canal está crescendo, né? Graças a Deus e a vocês. E então assim, barra Dedé Mais Vídeo, barra dia a dia, a partir de agora. Por quê? Porque nós grava o nosso acontecimento, nós grava a nossa realidade, nós grava o que acontece no dia a dia. A gente não inventa, a gente não busca, não. Né? A gente faz uma trollagem, uma pegadinha, aí também a gente faz uma receita, um pouco do nosso trabalho, fala muito sobre esse país que a gente está vivendo atualmente, né, que é o Portugal, então a gente fala muito sobre isso. Por isso nosso canal sofreu essa pequena alteração no nome, só o nome. Agora é Dedé Mais Vídeo, dia a dia. Beleza, galera? Dito isso, eu quero falar sobre os brasileiros aqui em Portugal. Eles são melhores, nós somos os melhores, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho. Então, galera, é o seguinte, quero dividir com vocês algumas experiências que eu tive com brasileiro aqui nessa terra, né? Para quem não sabe, não é a primeira vez que eu saio do país, já saí outra vez do Brasil, não vim para cá, fui para outro lugar, mas esse é assunto para outro vídeo. E eu passei por experiência parecida. O que eu quero falar no vídeo de hoje? Infelizmente, tem muitos brasileiros que vêm para cá que quando ele sabe que chegou outros brasileiros, ele quer explorar, ele quer jogar a pessoa para baixo, quer desmerecer a pessoa. E eu passei por isso. Mas não me assustei, porque eu já tinha passado por isso em outro momento da minha vida. Eu já sabia, né? Mas também não são todos, a gente não pode generalizar, né? Tem exceções, eu quero deixar bem claro isso. Não são todos os brasileiros que vivem na Europa, que vivem fora do Brasil, que vivem em Portugal em específico, que são assim. Mas infelizmente existe uma grande fatia, né, deles que quer explorar. E nesse vídeo eu quero contar para vocês basicamente um pouco do que eu passei quando, nesses 6 meses que eu estou aqui, algumas experiências ruins que eu tive com brasileiros. A primeira delas, estava com uma semana e pouquinho, eu fui trabalhar para um aqui, ele queria que eu trabalhasse para ele de graça, praticamente. E ainda disse, cara, você vai sofrer aqui nesse país. O seu primeiro ano aqui vai ser de sofrimento. Você vai sofrer o que você nunca sofreu na sua vida. E eu falei, poxa, um cara da minha terra, um cara do irmão de pátria, desejar, como é que pode desejar? Parece que fica torcendo para que dê errado, né? Pra gente. E não precisa disso, cara. Todo mundo que vem pra cá tem espaço para todo mundo. Todo mundo que estiver aqui, se tiver coragem de trabalhar, a pessoa vai trabalhar, com o tempo vai conseguir seus objetivos, não precisa esse tipo de coisa. Isso foi um. Trabalhei para ele só um dia, ou dois dias. Eu não voltei mais, porque eu não gostei dessa fala dele, do jeito que ele tratava. Agradeci, saí. Falei, meu irmão, não dá pra mim não. O outro, acredite, o outro eu fui
Nem fui trabalhar. A primeira vez que eu vi ele, eu topei o cara, a gente andando, dando uma volta aqui, eu topei ele, e eu tava com um familiar, né? E o cara disse pra mim assim, você chegou que dia? Eu falei, rapaz, tem uns 4, 5 dias que eu cheguei. Já começou a trabalhar? Eu disse, não, ainda não. Aí ele, se quiser trabalhar comigo, eu te pago 10 euros por dia. Cara, quem não sabe fazer nada, quem chegou, que não tem nenhuma experiência, que não sabe fazer nada, ganha 3, 4 vezes a mais do que isso. Uma pessoa mesmo, um auxiliar de qualquer coisa que não sabe, que não tem experiência de nada, ganha 3, 4 vezes a mais do que isso. E ele falou para mim, o máximo que você vai ganhar aqui é 10 euros por dia. E ainda disse mais, esse primeiro ano seu aqui é só sofrer. Você vai sofrer. Depois eu descobri, ele era amigo do outro, que já tinha me dito isso. Depois eu descobri, ele era amigo. O cara todo o tempo torcendo contra o sucesso da gente. Ele disse, eu tô muito bem aqui e tal, tô isso, tô aquilo. Eu falei, pensei assim, esse cara já deve ter uns 20 anos que tá aqui e tudo mais. Tô com 3 anos que tô aqui. Eu disse, Ave Maria, 3 anos? Quando tiver com 10, já tá se sentindo o Cabral na versão brasileira. Então, galera, vocês pensam assim, acabou, Dedé? Não, não acabou não. Tem mais uma experiência que eu vou contar para vocês, né? Falei do primeiro, né? Que queria que falou que eu ia sofrer, queria que eu trabalhasse quase de graça para ele. Falei do segundo, que repetiu a mesma cena que eu topei na rua. Falou para mim que eu basicamente iria ganhar 10 euros por dia. E que o meu primeiro ano aqui ia ser só sofrimento. E eu tô com 6 meses e graças a Deus as coisas vêm acontecendo e eu não tô vendo esse sofrimento que eles me desejaram, né? Por quê? Só parece que a pessoa não sente bem, né? Porque a gente está no país. O terceiro, vocês vão ficar impressionados. Eu queria chamar muita atenção para falar do terceiro. Mas antes de falar do terceiro, eu quero pedir a você que ficou até aqui nesse vídeo, que se você puder, se você achar que eu mereço, deixa o joinha se você estiver gostando do assunto, estiver gostando do nosso conteúdo. Deixa aquele joinha e se você não for inscrito, se você for novo aqui, inscreva no nosso canal para dar aquela força, viu? Para você é rapidinho e é de graça, mas para a gente fica muito grato por isso. Beleza? Agora eu vou falar do terceiro. O terceiro eu precisei, a gente quando alugou a nossa casa, né? Ficou faltando algumas coisas, como guarda-roupa, um móvel de cozinha, uma mesinha, sofá e tal, essas coisas, poucas coisas. E a gente comprou essas coisas. E por acaso tinha um brasileiro que eu via todo dia chegar numa carrinha, que aí no Brasil a gente chama de van, né? Uma van. Aqui esses carros que é mais comprido assim, né? Eles chamam de carrinha. Aqui no Brasil é a van, a perua, né? Aqueles carros que nem é hatch, nem é sedã. O Brasil chama muito de perua também, em algumas regiões. Mas aqui eles chamam de carrinha. Pois pronto. Ele trabalha e eu vi ele chegando numa carrinha e eu fui lá e perguntei pra ele quanto é que ele buscava pra mim um móvel de cozinha, um guarda-roupa e uma mesinha. Mesinha daquelas que dobra assim, bem que você pode colocar quase até no bolso. Pouca coisa, coisa pequena. E ele me disse, perto, a distância, para vocês terem ideia, vocês que estão assistindo, a distância é mais ou menos uns 3 quilômetros. Uns 3 quilômetros. Da minha residência até onde a gente ia buscar as coisas. Então ia totalizar uns 6 quilômetros de trajeto. 3 de ida e 3 de volta. Ele me cobrou 50 euros. Ah, é 50 euros. Eu disse, tá bom, não tem problema não. Vou pensar, depois eu te falo. Aí entrei num site aqui, pesquisando aqui, nos grupos e tal. Encontrei uma pessoa que faz frete, né, mudança. Tem uma carrinha, uma van, né, mais ou menos parecida. E eu entrei em contato com a pessoa, não, a gente vai lá buscar. Eu cobro 25 centavos por quilômetro e mais uma taxa de 15 euros, que é a taxa mínima. Para resumir, galera, a pessoa buscou as minhas coisas para mim, uma portuguesa. Buscou as minhas coisas para mim, cobrou, sabe quanto? Vou dizer para vocês, 16 euros. 16. E o meu irmão de pátria, né, o brasileiro, me cobrou 50.
Olha para vocês verem a diferença. De 16 para 50. Olha a diferença. Então, assim, é aquele tipo de coisa, né? O cara quer explorar, quer te ganhar de todo custo. Quer fazer de tudo para explorar. E, infelizmente, isso não acontece com o estrangeiro, não. Um cara lá da Colômbia, lá de não sei de onde, nem acontece. Infelizmente, para quem vive fora do país, isso acontece com os próprios brasileiros. Quem quer, em outras palavras, arrebentar com o brasileiro, não é o de fora, não. É os próprios brasileiros. Infelizmente, não são todos. Tem uns aqui que eu conheço, fiz amizade aqui, passei a conhecer, que são pedra 90, que são 10 anos mesmo. Mas, infelizmente, nesse bolo tem uma fatia que não presta, vamos dizer assim. Né? Só quer mesmo explorar e montar e fazer tudo isso. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria deixar bem claro para vocês que... Deixar isso, né? Deixar essa situação clara para vocês, que isso acontece muito aqui, mas que a gente não desanima. A gente sabe que a gente é acostumado a levar pancada mesmo em todo lado que a gente vai. A gente sabe que todo lado tem gente boa e gente ruim. Mas que a gente deveria ser mais unido, né? Principalmente nós que somos irmãos de pátria. Somos do mesmo país. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo para comunicar da nossa mudançazinha lá no nosso canal, né? Mudançazinha de nome. E para contar para vocês esse fato. Vocês, como meus seguidores fiel, vocês merecem saber disso. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!